Conversas sobre Melanie Klein. Hoje com o tema Fantasias Inconscientes. Seria interessante observar que cada psicanalista, sobretudo cada teórico da psicanálise, é capaz de dar sentido a uma série de conceitos de uma maneira muito peculiar. Mesmo que psicanalistas trabalhem em torno de um conceito específico, por exemplo, o inconsciente, eles ainda assim estarão falando de ambientes diferentes, aspectos distintos, concepções diferenciadas. O próprio Freud previu ao menos 3 níveis de discussão para qualquer fato psíquico, para qualquer evento psíquico. Chamou de metapsicologia a reunião dessas 3 configurações de leitura sobre o psíquico. Sabemos que em Freud há o plano descritivo, o plano dinâmico e o plano econômico, para tentar dar conta dos processos que estão em jogo dentro do funcionamento do aparelho psíquico. Portanto, Melanie Klein, como uma autora em psicanálise, como uma pensadora dentro da tradição da psicanálise, ela também tem, vamos dizer assim, o seu campo de conceitos com todo um trato muito particular. Se não fosse assim, ela não se destacaria como uma grande teórica, como uma grande pensadora da psicanálise e dos conceitos psicanalíticos. Nesse sentido, é importante saber que, para a psicanálise, é possível e mesmo interessante sustentar distintas concepções do aparelho psíquico, distintas concepções das engrenagens que montam, por exemplo, os sintomas. É como se a gente estivesse olhando através de um caleidoscópio para um objeto que se fragmenta a cada instante, na sua própria forma de estar. Talvez dessa forma não se trate tanto de um objeto, mas de algo que está aí para ser tocado, atravessado, de uma certa maneira perfurado, explorado. Portanto, Melanie Klein, por exemplo, se interessa muito pela ideia de fantasias inconscientes. Sabemos que o termo fantasia é importante desde muito cedo na teoria psicanalítica, quando Freud descobre, através de suas investigações analíticas, que as suas pacientes histéricas não necessariamente haviam passado por situações, vamos dizer, reais, traumáticas, na forma de sedução de um adulto para uma criança, de um homem para uma criança. Geralmente a figura do pai presente na fantasia histérica. Mas exatamente que esses eventos dos quais se lembravam as histéricas em hipnose e depois em associação livre, eram eventos sim, eram acontecimentos sim, mas de caráter fantasístico, de caráter psíquico, e não necessariamente algo que tivesse acontecido no concreto do acontecimento, no chamado mundo real. Freud criava então o conceito de realidade psíquica. Portanto, a partir daí, Freud elege a fantasia inconsciente como o cenário de fundo de onde se originariam os sintomas. Na verdade, Freud descobre que o neurótico é possuído por um universo de fantasias, sempre de caráter sexual, envolvendo os mais distintos elementos, os mais distintos posicionamentos entre sujeito e objeto. A fantasia inconsciente
É, por assim dizer, o grande motor do desejo também inconsciente na psicanálise, capaz de promover uma cisão entre aquilo que alguém faz, alguém realiza, e aquilo que alguém gostaria, mas não pode, ou gostaria, mas não sabe que gostaria de realizar. Dessa forma, a fantasia passou a ser um objeto para ser escutado e, pelo Freud, sobretudo inicialmente, interpretado. Por quê? Toda fantasia traria em si rastros e lastros da história psíquica daquela pessoa. Então, a psicanálise, através da escuta transferencial, conseguiria aos poucos ir levantando os véus impostos pelo recalque a partir de um entendimento sobre as dinâmicas que estavam montando as fantasias inconscientes. A psicanálise freudiana chega a tratar a fantasia em 3 níveis. O nível da fantasia consciente, do devaneio, que retorna, por exemplo, como restos diurnos em um sonho, onde alguém pensa, divaga sobre alguma coisa, gostaria de, uma vontade, né? um devaneio romantizado sobre uma situação, que está no plano do querer. Um nível de fantasia propriamente inconsciente, que não é dita, que não é verbalizável, mas que está dentro de uma semântica, dentro de uma lógica capaz de levar o sujeito a tentar representá-la através de sintomas, através de formações peculiares psíquicas. Portanto, a fantasia inconsciente estaria sempre inacessível sob a forma do desejo, onde o desejo é desejo de continuar desejando aquilo que está desde sempre perdido para o Freud, enquanto impossível de ser reencontrado ou de ser realizado. A rigor, a gente sabe que é a ideia de um objeto que traria aquela satisfação absoluta quando da primeira frustração que sofre o bebê. Essa é a mitologia freudiana sobre o objeto perdido. Portanto, este seria o segundo nível das fantasias, as fantasias inconscientes, só acessíveis através da análise ou só acessíveis através do método psicanalítico fundado na inferência, na observação clínica e na inferência, sobretudo sob um ponto de vista dedutivo e talvez lógico, ainda que o Freud não tivesse lançado mão de elementos substancialmente lógicos. Pois bem, um terceiro nível de fantasias que interessam ao Freud, que são problematizadas pela psicanálise, são as fantasias filogenéticas. Essas fantasias seriam aquelas que são repetidas de geração em geração ao longo da história da nossa espécie. Então seriam as fantasias que já carregaríamos cada um de nós, independente de qualquer condição psíquica ontológica que viesse desde a nossa existência propriamente dita, no concreto do nascimento do corpo. Bom, a Melanie Klein tem um interesse muito grande dentro das suas preocupações investigatórias, dentro da sua clínica, pela questão da angústia. Ou seja, essa questão que interessa a todo psicanalista na sua prática cotidiana também era a questão que o Freud, por exemplo, em 1926, estava tentando responder dentro do aparato psicanalítico, dar a ela um lugar mais definitivo. Em 1926, Freud escrevia Inibições, Sintomas e Angústia, tentando, na verdade, descobrir as origens da angústia, as formas como a angústia está ligada ao recalque, as formações sintomáticas e a angústia, assim como a função da angústia dentro do aparato psíquico. Melanie Klein vai, portanto, entender a angústia como uma angústia arcaica. A angústia estaria presente desde a origem. E se está presente desde a origem, a angústia tem um caráter de insuportabilidade, de transbordamento
de tensão, tensão gerando o desprazer, o desconforto, a ponto de o aparelho psíquico surgir, ser uma formação interessada em minimizar esse sofrimento, em minimizar esse desprazer. Até aí estamos dentro da lógica freudiana, que prevê uma diferença entre um nível de organização primária, chamado princípio do prazer, em oposição a um nível de organização secundária, chamado princípio de realidade. Pois bem, Melanie Klein entende essa angústia arcaica como função imediata da ação, da pulsão de morte dentro do próprio indivíduo. Melanie Klein entende que essa força da pulsão de morte é uma força violenta, é uma força acossadora. São impulsos muito violentos que levam, então, a uma tentativa de defesa através da expulsão desses impulsos na direção de um objeto possível. Pois bem, é através, então, do mecanismo de projeção do que há de desagradável, do que há de penoso, que se faz uma tentativa de domínio da ansiedade. Porque, em seguida, diz Klein, essa violência que era interna se materializará, ainda que psiquicamente, na concepção de um objeto externo capaz de ser o alvo agora da pulsão de morte. Ou seja, a pulsão de morte se tornou pulsão de vida pela via da agressividade. Essa é a ideia de Klein. Então, a partir daí, os impulsos sádicos serão exteriorizados através da projeção e cindirão o objeto em uma parte que merece ser atacada, que é uma parte ruim, é o objeto que frustra, é o objeto que merece ser exterminado, e uma parte boa, que é a parte a ser preservada, que é a parte com a qual se faz um bom vínculo. Então, é a parte que alimenta e que sacia. Melanie Klein prevê assim a concepção de uma dinâmica inconsciente marcada na sua origem pela pulsão de morte e a sua violência contra o corpo, daí um segundo momento de expulsão da pulsão de morte, num movimento de vida, criando-se a existência de um objeto a ser investido psiquicamente de ódio, mas como esse objeto não é só um objeto de ódio, ele também será objeto de amor, partido ao meio. Vejam só que a concepção também lida com as polaridades entre amor e ódio, que não fazem outra coisa senão repetir a lógica entre pulsão de vida e pulsão de morte. Ou seja, o psiquismo é capaz de projetar a sua violência para um objeto e partir esse objeto e passar a amá-lo e a odiá-lo de acordo com determinadas circunstâncias. A partir daí, formam-se as fantasias baseadas nessas relações de objeto. Esta é a forma que Melanie Klein tem para conceber o psiquismo. O psiquismo funciona sempre matricialmente através de fantasias inconscientes que determinam relações de objeto. Como disse, o fundamento é a relação que se tem com o objeto, sendo ele um objeto muitas vezes de amor, chamado objeto bom, e muitas vezes um objeto de ódio, de repulsa, chamado objeto ruim. O seio é o objeto mítico, é essa tentativa de dar nome a esse primeiro elemento que inaugura as relações de objeto. Portanto, para Melanie Klein, desde muito cedo, o bebê experimenta fantasias de ódio em relação ao seio, porque o mesmo seio que alimenta é o seio que frustra. O mesmo seio que sacia é o seio
que priva, que tira as condições aquela espécie de nirvana, daquela espécie de terra prometida onde nada faltaria. Não é assim a experiência humana. Diz Freud, diz Klein e dizem outros psicanalistas. A experiência humana é uma experiência longe da satisfação plena. É uma experiência onde se quer o tempo todo restituir uma espécie de homeostase onde o psiquismo pudesse ficar livre da angústia. Mas Klein, por exemplo, diz: não há como se livrar da angústia. Pelo menos não há como se desfazer da angústia na sua totalidade, porque o que nos anima enquanto humanos é exatamente a invasão e a expulsão da angústia, que não é outra coisa senão uma espécie de efração do diálogo entre vida e morte. Ou seja, é preciso saber que a experiência humana acontece na tensão entre vida e morte, ou entre morte e vida, sendo que, de uma certa maneira, a vitória se dá pela vida, na medida em que a vida consegue se sobrepor à própria morte. O tempo em que alguém vive é um tempo vitorioso, é um tempo de afirmação, de luta e de reafirmação da existência. Ok, mas essa existência, a psicanálise o dirá através de Freud, através de Klein, através de outros psicanalistas, é uma existência atravessada pelos sintomas. Sobretudo, Melanie Klein dirá, atravessada e movida pelas fantasias inconscientes. Portanto, por exemplo, o que Freud chamou de pulsão epistemológica ou epistemofílica, ou seja, aquela pulsão que faz com que alguém queira conhecer, queira ir adiante, queira buscar, que se materializa através das clássicas perguntas, por exemplo, de onde eu vim, onde estou, para onde vou, ou então quem sou eu, quem me concebeu, qual o sentido da minha vida. Essas questões que estão na base de todo o conhecimento, de toda a formulação para conhecimento humano, são questões que podem ser remetidas a uma origem, a um princípio de indagação sobre si e que certamente tem origem no embate entre mãe e bebê, entre mãe e filho. Vamos recorrer agora ao próprio texto de Melanie Klein. Um trabalho intitulado A Psicanálise de Crianças, lançado em 1932, é um trabalho fundamental dentro do conjunto da obra da autora que marca, por assim dizer, uma posição autoral mais específica dentro do seu percurso. Este livro é lançado, pois, ainda com Freud vivo e já no calor do início, pelo menos, das querelas entre a escola inglesa, de onde já fazia parte Melanie Klein desde 1926, a convite de Ernest Jones, e as escolas de Berlim e de Viena, que tinham forte influência de Anna Freud, sobretudo no que tangia a análise de crianças. Vejamos então que este livro de Melanie Klein ele é dividido em duas partes. A primeira chama-se A Técnica da Análise de Crianças e a segunda se chama exatamente Situações de Angústias Arcaicas e seus efeitos sobre o desenvolvimento da criança. Eu vou aqui agora lançar mão de um pequeno trecho do capítulo 10. O capítulo 10 desse livro se chama A Importância das Situações de Angústias Arcaicas no Desenvolvimento do Eu. Então eu vou aqui fazer a leitura de uma pequena passagem que nos esclarece as questões relativas à projeção da angústia e à formação da vontade de conhecer. Então, Melanie Klein vai falando da necessidade da projeção da angústia. Página 198. Ela diz assim: além do alívio que a projeção proporciona por possibilitar que os estímulos pulsionais internos sejam tratados como se fossem externos, o deslocamento da angústia relativa aos perigos internos para o mundo externo proporciona vantagens extras. É agora que ela vai introduzir a ideia
da pulsão para o conhecimento. Então diz ela: a pulsão para o conhecimento da criança que, junto com seus impulsos sádicos, foi dirigida para o interior do corpo da mãe. É intensificada pelo medo que ela tem dos perigos e atos de destruição que estão ocorrendo lá e dentro do seu próprio corpo e que a criança não tem nenhum meio de controlar. Os perigos reais, externos, podem ser mais facilmente dominados porque a criança é capaz de descobrir mais sobre a natureza deles e testar se as medidas que adotou contra eles foram bem-sucedidas. Continua Klein. Essa necessidade de testar pela realidade é um poderoso incentivo para o desenvolvimento da sua pulsão para o conhecimento, bem como de muitas outras atividades. Todas essas atividades que ajudam a criança a se defender do perigo, que refutam os seus medos e que a capacitam a fazer restituição ao seu objeto, têm, da mesma forma que as primeiras manifestações do impulso de brincar, o propósito de dominar a angústia relativa aos perigos, tanto de fora quanto de dentro, tanto os reais quanto imaginários. É bem interessante perceber como o psiquismo pensado por Klein é um psiquismo sempre sob ameaça. Ameaça interna, como já mostrava o Freud, através das exigências do id, e ameaças externas que advêm, sobretudo, das paixões suscitadas pelos objetos, na medida em que eles aparecem, marcam presença, fazem questões. Eles incitam o psiquismo a se responder e a se posicionar por relação às suas exigências. Na verdade, o universo psíquico que Klein pensa e imagina, que descobre através de suas inferências, é um universo de fantasias inconscientes que, a rigor, acabam sendo formulações muito pouco familiares ao senso comum. Portanto, são ideias que perturbam as pessoas que estão educadas para o correto e o aceitável. Ou seja, que mãe vai conseguir facilmente admitir, sem uma análise, que o bebê pode lhe odiar, pode querer lhe destruir, tem motivos para se sentir mal amado, mal querido, ainda que esta mãe, na sua intenção, não manifeste clareza sobre estes pensamentos do bebê. Ou seja, o que a psicanálise faz, e Klein dá essa contribuição, é alargar a compreensão do que é uma relação amorosa, uma relação afetiva. Por exemplo, essa relação matricial, daí o nome, mãe e filho, mãe e bebê, bebê e filho, bebê e mãe, é uma relação que será sempre ambivalente, sempre de amor e ódio, mesmo que civilizadamente a filha respeite a mãe ou o filho respeite a mãe e vice-versa. O que importa pensar é que a mãe não necessariamente é um elemento agregador. Ao contrário, ela é um elemento também desagregador. A mãe, por mais acalentadora que seja, também é uma mãe capaz de frustrar, também é uma mãe capaz de perturbar. Então, o psiquismo, as fantasias inconscientes nesse âmbito das relações de objeto vão ser da maior riqueza. Fantasias que talvez nunca chegarão à consciência, que serão recalcadas, que serão denegadas, que serão reprimidas, que serão simplesmente deixadas de lado, desinvestidas, que dizem respeito a ataques, a vontades de destruição da mãe, a vontades de apreensão, introjeção, incorporação, dominação do pai, de partes do corpo do pai e da mãe. Melanie Klein postula que o bebê, aos 6 meses de idade, quer chupar o pênis do pai, quer deglutir o pênis do pai, quer saciar-se comendo partes do corpo do pai. Ora, eu sei que isso ainda hoje, para qualquer senso comum, é difícil de ouvir. Soa monstruoso, soa pictórico, soa
talvez onírico, mas um onírico pesado, pesadelo. E é isso. A psicanálise lida com esses meandros, ela lida com essas angulações que não são passíveis de serem aceitas facilmente. A Melanie Klein percebia que aquelas criancinhas de 2, 3, 4 anos de idade sofriam horrores, tinham crises de angústias insuportáveis, tinham dificuldades de adaptação na escola, na família, chegando a apresentar comportamentos bizarros, talvez inaceitáveis para pai e mãe, por exemplo. Então vejam bem que, de uma certa maneira, essa criança que é levada pelos mecanismos do recalque a equalizar e, portanto, a minimizar essas fantasias inconscientes, ela cresce, mas, diz o Freud, o inconsciente, por ser atemporal, ele mantém a vivacidade das engrenagens que um dia fundaram as origens psíquicas de alguém. Isso quer dizer que as fantasias inconscientes que marcam as primeiras formas de alguém se colocar no mundo, que, segundo a Melanie Klein, estabelecem as relações de objeto, essas fantasias retornam sob várias formas, sob vários aspectos. Retornam, sobretudo, na forma que alguém tem de se olhar e de se colocar diante do outro. Então veja, a experiência da Melanie Klein na análise, por exemplo, com adultos, também é resgatar a criança recalcada, a criança que foi obrigada a esquecer ou a não conhecer suas fantasias inconscientes. E à medida em que a transferência opera, à medida em que ela escuta o cliente, o seu paciente, ela é capaz de derivar dessas falas elementos que reenviam a essas dinâmicas matriciais das relações de objeto. Então, é interessante perceber que o pensamento de Melanie Klein, ele estabelece sempre a importância de se marcar as diferenças entre interno e externo, entre aquilo que é introjetado e aquilo que é projetado, aquilo que é amado e aquilo que é odiado, aquilo que faz bem ou aquilo que faz mal, aquilo que acalenta e aquilo que agride. É nessa timbragem que ela vai constituir a sua escuta transferencial. E, particularmente, a transferência será, assim como Freud pensava, uma espécie de atualização das fantasias inconscientes. Um analista kleiniano, ele geralmente interpreta a transferência no aqui e agora do acontecimento, ou seja, ele se vale, ele analista, enquanto objeto de introjeção e projeção daquele paciente. Vejam como é rico o pensamento de Klein dentro da psicanálise e não é preciso ser kleiniano para valorizar uma pesquisa, uma obra tão rica e tão criativa quanto a de Melanie Klein. Eu espero que tenham apreciado e até um próximo momento. Você escutou Conversas sobre Melanie Klein. Eu sou Carlos Mário Alvarez, psicanalista.